O Irã tem 1,6 milhão de quilômetros quadrados de território, 89 milhões de habitantes. Instalações nucleares enterradas a dezenas de metros de profundidade sob montanhas. Sistemas de defesa aérea espalhados por todo o país. Mísseis balísticos capazes de atingir qualquer ponto de Israel em minutos. E profundidade estratégica que nenhum adversário regional consegue igualar. Israel tem o tamanho do estado de Sergipe. Como um país assim pequeno poderia atacar, e potencialmente destruir, a capacidade militar e nuclear de um país assim grande, localizado a mais de 1.600 quilômetros de distância? A resposta não está num único avião, num único míssil ou numa única operação. Está numa máquina de guerra construída em 12 camadas que funcionam em sequência perfeita, cada uma destruindo exatamente o que a próxima precisa que seja destruído para avançar. Nesse vídeo você vai descobrir como o Mossad localiza alvos que o Irã acredita estarem completamente escondidos. Como satélites e drones criam vigilância que não dorme. Como a guerra eletrônica cega os radares antes que qualquer avião apareça. Como o F-35I penetra defesas que deteriam qualquer outro caça. Como o F-15I carrega a carga que o F-35 não pode. E como, quando tudo isso termina, o Irã lança centenas de mísseis de volta, e o que Israel usa para impedir que cheguem ao solo. Fica até o final, porque a última camada é a mais impressionante de todas. Seja bem-vindo ao Arsenal Global, o canal onde a gente analisa com profundidade real o poder militar dos países que movem o mundo. Se inscreve agora e ativa o sininho porque essa série está só começando. Bora entender como Israel poderia enfrentar o Irã, camada por camada. Antes de falar de qualquer arma israelense, precisa entender o problema. O Irã não é um adversário comum. É um dos países mais difíceis de atacar que existe no mundo moderno, e não por acidente. O território. 1,6 milhão de quilômetros quadrados de montanhas, desertos e terreno que dificulta qualquer operação. As instalações mais críticas foram construídas propositalmente em locais remotos, enterradas em rocha sólida ou escondidas sob terreno que dificulta a identificação por satélite. A distância. Israel e Irã não fazem fronteira. Não são vizinhos. Estão separados por mais de 1.600 quilômetros em linha reta, com Jordânia, Iraque ou Arábia Saudita no caminho. Qualquer aeronave israelense precisa cruzar espaço aéreo de países terceiros, gerenciar combustível com precisão absoluta e retornar para casa depois. A defesa aérea. O Irã opera sistemas S-300 russos, radares de alerta antecipado espalhados pelo território e defesa aérea em camadas ao redor das instalações mais críticas. Não é o mais sofisticado do mundo, mas é suficiente para tornar qualquer ataque sem planejamento adequado extremamente custoso. Os mísseis. O Irã possui centenas de mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance capazes de atingir qualquer ponto de Israel. Em caso de ataque, eles serão usados. Todos eles. Os drones. Demonstrados em múltiplos conflitos regionais, incluindo no ataque de abril de 2024 contra Israel, os drones iranianos são produzidos em grande escala e podem saturar sistemas de defesa com volume que nenhum arsenal de interceptores consegue cobrir completamente. A pergunta que define esse vídeo inteiro: como Israel poderia enfrentar tudo isso com o que tem? A resposta começa antes de qualquer avião decolar. Antes de destruir qualquer coisa, Israel precisa saber onde está o que quer destruir. E aqui começa a primeira camada, a mais invisível e talvez a mais importante de toda a operação. O Mossad é a agência de inteligência externa israelense. E no contexto iraniano, opera décadas com um nível de penetração que ocasionalmente revela a própria extensão ao mundo de formas dramáticas. Em 2018, agentes do Mossad roubaram fisicamente 55 mil páginas e 183 discos do arquivo nuclear secreto iraniano, tirados de um depósito em Teherã e transportados para Israel antes que as autoridades iranianas percebessem o que havia acontecido. O próprio Irã confirmou o roubo depois que Israel divulgou os documentos. Esses documentos revelaram instalações, cronogramas, nomes de cientistas e detalhes técnicos que o mundo oficial iraniano negava que existiam. Em operações anteriores, o Mossad eliminou múltiplos cientistas nucleares iranianos, usando assassinos locais recrutados dentro do Irã, veículos armados com metralhadores controladas remotamente e operações que demonstraram penetração profunda em território adversário. Para a operação que estamos descrevendo, o Mossad precisaria cumprir 3 funções específicas. Localizar instalações escondidas que imagens de satélite não conseguem identificar sozinhas, especialmente aquelas enterradas ou camufladas. Mapear rotinas de comandantes, posições de sistemas de defesa e cronogramas de operação. Confirmar que os alvos identificados por outras fontes são realmente o que parecem ser. O Mossad encontra. Mas encontrar não é suficiente. A informação precisa ser confirmada continuamente,
porque o Irã move, esconde e modifica constantemente. É aí que entra a segunda camada. O Mossad encontra. O satélite confirma e acompanha. Israel opera constelação de satélites de reconhecimento, a série OFEC, que fornece imagens de alta resolução de qualquer ponto do Oriente Médio em intervalos regulares. Com múltiplos satélites em órbita, a cobertura do território iraniano acontece com frequência suficiente para detectar mudanças significativas entre passes. O que os satélites israelenses buscam no Irã? Instalações fixas, enriquecimento de urânio em Natanz, centros de pesquisa em Isfahan, bases de mísseis balísticos em múltiplas localizações. Comparando imagens ao longo do tempo, conseguem detectar construção de novas estruturas, mudanças de configuração e sinais de atividade aumentada. Sistemas móveis, lançadores de mísseis que o Irã move regularmente exatamente para dificultar o targeting israelense. Rastrear o padrão de movimentação desses sistemas ao longo de meses revela os locais onde provavelmente estarão quando a operação acontecer. Movimentação de forças, posições de sistemas de defesa aérea, concentrações de tropas e mudanças logísticas que sinalizam estados de alerta aumentado. Mossad encontra. Satélite confirma. Drone acompanha sem parar. O Heron-TP, também chamado Eitan, é o drone estratégico israelense de maior endurance. Opera a altitude superior a 12.000 metros, acima do alcance de muitos sistemas de defesa aérea de curto alcance, por mais de 36 horas consecutivas sem pousar. A partir dessa altitude, com câmeras de resolução extrema e sensores infravermelhos, o Heron-TP pode monitorar uma instalação iraniana em tempo real, dia e noite, por dias consecutivos, transmitindo imagens que analistas processam em Israel para alimentar o planejamento operacional. O Hermes 900 opera em altitude menor com maior flexibilidade tática, capaz de seguir veículos específicos, monitorar movimentação em áreas urbanas e fornecer cobertura de médio alcance para complementar o Heron-TP em missões mais táticas. Para a operação contra o Irã, os drones cumprem função crítica que nenhuma outra plataforma consegue substituir: rastrear sistemas móveis. Os lançadores de mísseis balísticos iranianos se movem. As baterias de defesa aérea mudam de posição. Comboios com equipamentos críticos se deslocam de instalação para instalação. Nenhum satélite, por mais avançado que seja, consegue cobertura contínua suficiente para rastrear todos esses movimentos. O drone pode. E quando o drone identifica a posição atualizada de um alvo que precisará ser destruído nas primeiras horas de uma operação, essa informação vai direto para o sistema de planejamento de ataque. Agora Israel sabe onde está cada alvo. Sabe como o alvo se move. Tem posição atualizada em tempo real. O próximo problema é chegar lá sem ser visto. Aqui começa a fase que a maioria das análises sobre poder aéreo israelense ignora completamente, e que pode ser a mais decisiva de toda a operação. Antes de destruir a defesa aérea iraniana, Israel precisa fazer algo ainda mais fundamental: impedir que ela veja claramente o que está acontecendo. O Gulfstream G550 israelense, com designação Kyle, é a aeronave de guerra eletrônica que opera em altitude elevada, fora do alcance dos sistemas de defesa iraniana, enquanto emite sinais que interferem, confundem e saturam os radares adversários. A guerra eletrônica moderna não é simplesmente ligar um jammer e apagar o radar. É muito mais sofisticado. Pode inundar radares com sinais falsos que criam imagens de aeronaves que não existem, forçando operadores a processar centenas de contatos espúrios enquanto os reais se aproximam. Pode introduzir erros de posicionamento sutis que fazem o radar parecer estar funcionando normalmente enquanto fornece dados incorretos para os sistemas de armas. E aqui o F-35 Yadir se torna o protagonista da operação. Mas não pelo motivo que a maioria imagina. O F-35 Yadir, versão israelense do caça furtivo de quinta geração americano, modificada com sistemas nacionais que vão além da configuração padrão, não é simplesmente o caça mais avançado. No contexto desta operação, é a única plataforma que consegue entrar no ambiente mais protegido do Irã. A furtividade reduz a assinatura radar do F-35 a uma fração minúscula de qualquer caça convencional. Sistemas S-300 que detectariam um F-15 ou F-16 a dezenas de quilômetros podem não detectar o F-35 e até que esteja muito mais próximo. E quando detectam, a janela de engajamento já está comprometida pela velocidade e manobrabilidade do avião. Os sensores fusionados criam imagem operacional que o piloto do F-35 vê através do capacete, em qualquer direção, sem precisar olhar para displays. Posição de baterias de defesa aérea. Radares de aquisição de alvos. Aeronaves iranianas no ar. Tudo integrado numa única imagem em tempo real. Os dados compartilhados transformam cada F-35 num nó de inteligência para toda a operação. O que um piloto vê é instantaneamente disponível para todos os outros F-35 na rede e para os planejadores em Israel.
O papel específico do F-35I nessa operação. Primeiro, penetrar as camadas de defesa aérea que protegem os alvos mais críticos, especialmente as instalações nucleares enterradas em Natanz e Isfahan, que seriam os objetivos primários de qualquer operação séria. Segundo, identificar e destruir ou suprimir sistemas de defesa aérea que as camadas anteriores de guerra eletrônica degradaram mas não eliminaram. Terceiro, abrir o corredor pelo qual a próxima camada vai entrar. Porque o F-35I não carrega a maior carga de bombas. Não tem o maior alcance. Não é a plataforma de ataque mais poderosa por quilograma de explosivo entregue. É o abridor de portas. E quando a porta está aberta, o F-15I entra com o martelo. Se o F-35I é o escalpelo, o F-15I Raen é a marreta. O F-15I Raen significa trovão em hebraico, foi especificamente configurado pela Israel Aerospace Industries para a missão que mais importa num possível conflito com o Irã: atacar alvos Ardenê da longa distância com carga máxima. Alcance operacional com reabastecimento aéreo que cobre o território iraniano inteiro, incluindo as instalações mais distantes no nordeste do país. Capacidade de carga de mais de 11 toneladas de armamento, a maior de qualquer caça israelense. E a capacidade de carregar o que muitos analistas consideram o armamento mais importante de toda a operação: a GBU-28, a bomba penetradora de bunkers. Com 2.300 kg e penetrador de aço endurecido que consegue atravessar mais de 6 metros de concreto reforçado antes de detonar, a GBU-28 foi desenvolvida especificamente para destruir instalações enterradas que bombas convencionais simplesmente não alcançam. Natanz, Fordow, as instalações que o Irã enterrou profundamente exatamente para sobreviver a ataques convencionais. O F-15I consegue chegar lá carregando esse armamento. O F-35I já destruiu ou suprimiu os sistemas de defesa que protegiam o caminho. A guerra eletrônica ainda está degradando os radares. O Raen entra, entrega carga, e sai antes que a resposta iraniana se organize. Mas nem todos os alvos exigem bomba penetradora de 2.300 kg. O F-16I Sufa significa tempestade, resolve um problema que o F-35I e o F-15I não conseguem resolver sozinhos: volume. Numa operação contra o Irã, existem dezenas de alvos secundários que precisam ser atingidos simultaneamente ou em rápida sequência. Bases de lançamento de mísseis, centros de comunicação, infraestrutura de combustível para sistemas de mísseis, depósitos de armamento, posições de unidades da Guarda Revolucionária. Usar F-35I e F-15I em todos esses alvos seria desperdiçar capacidades que são mais valiosas nos alvos mais protegidos. O F-16I cobre os alvos que já foram abertos pelas camadas anteriores, onde a defesa aérea foi suprimida e a ameaça remanescente é gerenciável. Com mais de 100 F-16I em operação, a Força Aérea Israelense consegue montar uma campanha de sorties que atinge alvos simultâneos em múltiplas regiões do Irã, criando pressão simultânea que sobrecarrega a capacidade de resposta e coordenação iraniana. Mas mesmo com F-35I, F-15I e F-16I todos voando em coordenação, existem alvos que nenhum deles pode alcançar sem expor tripulações a riscos desnecessários. Para esses alvos, existe outra solução. Até aqui, toda a operação aconteceu no ar. Agora muda completamente o cenário. Os submarinos da classe Dolphin israelenses, com propulsão independente de ar que permite permanência submersa prolongada, são considerados por analistas como plataformas com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro a partir de tubos de torpedo adaptados. Posicionados no Mar Vermelho, no Golfo de Aden ou potencialmente no Oceano Índico, fora do alcance de qualquer resposta iraniana convencional, os Dolphins criam segunda frente de ataque que o Irã não consegue ignorar e não consegue atacar com facilidade. A utilidade estratégica dos Dolphins vai além do ataque físico. Cada submarino em posição desconhecida nas águas ao redor do Irã força o planejamento iraniano a considerar uma ameaça que não pode ser localizada, neutralizada preventivamente ou enfrentada com os mesmos sistemas que lidam com ameaças aéreas. É a diferença entre defender um perímetro conhecido e defender um perímetro que pode ser atacado de qualquer direção, incluindo debaixo da água. Mas enquanto Israel ataca, o Irã não fica parado. E aqui viramos o jogo completamente. Israel atacou. O Irã responde. E a resposta mais temida é a mais velha: mísseis balísticos. O Irã opera a família de mísseis balísticos que cobre toda a distância até Israel. O Shahab-3 e suas variantes melhoradas como o Emad e o Shohanshar têm alcance que cobre Israel confortavelmente, com ogivas que chegam em velocidade de reentrada que nenhum avião consegue interceptar.
Em abril de 2024, o Irã demonstrou sua capacidade e disposição de usar esses sistemas contra Israel, lançando dezenas de mísseis balísticos como parte de uma salva coordenada que incluiu também mísseis de cruzeiro e drones. Para enfrentar essa ameaça, Israel criou a mais alta camada do seu escudo defensivo. O Arrow 3 foi projetado especificamente para mísseis balísticos de longo alcance, e faz algo que parece saído de ficção científica: intercepções fora da atmosfera terrestre. Antes do míssil iraniano reentrar na atmosfera e acelerar para sua velocidade máxima de reentrada, o Arrow 3 intercepta no espaço. A física da intercepção exoatmosférica é mais favorável porque o míssil ainda está em fase de voo mais lento, e qualquer explosão no espaço não cria dano colateral em território israelense. O Arrow 2 cobre a camada atmosférica, interceptando mísseis que o Arrow 3 não engajou ou que foram lançados em trajetórias mais rasas. Mas os mísseis balísticos são apenas uma parte do que o Irã lança. Mas aqui está a pergunta que esse vídeo não respondeu completamente, e que é a mais importante de todas. Esse sistema seria suficiente? 12 camadas de ataque e defesa. Tecnologia de ponta. Décadas de preparação. E ainda assim, o Irã tem profundidade estratégica, população e capacidade industrial que nenhuma operação única consegue destruir completamente. O próximo vídeo vai analisar exatamente isso. O que aconteceria depois de uma operação israelense contra o Irã, e por que o dia seguinte pode ser mais perigoso que o ataque em si. Deixa o like se chegou até aqui, ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais análises assim toda semana. Se inscreve no Arsenal Global porque toda semana a gente mergulha fundo nos conflitos e no poder militar que estão moldando o mundo, com a profundidade que você não vai achar em lugar nenhum. Comenta aqui embaixo, na sua opinião, qual das 12 camadas é a mais importante para o sucesso de uma operação israelense contra o Irã? O Mossad na inteligência, o F-35I na penetração, ou o Iron Dome na defesa final? Arsenal Global, porque poder militar é o idioma que o mundo realmente fala.